Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 50, dízimos e ofertas. Vamos para a vinheta. Bom, em Números 18, dos versos 21 a 32, vai falar sobre os dízimos e as ofertas. Vai falar ali que os levitas deveriam receber esses dízimos e usufruir dele, e também vai falar sobre a questão das ofertas. Lá no Levíticos 27, dos versos 30 a 34, vai falar sobre as dízimas dos animais, ok? Patriarcas e Profetas, ele vai explorar o porquê do dízimo, para quem e como fazer, né? Então, eu espero que vocês leiam muito bem esse capítulo. Muitas pessoas têm muito problema para dízimo, tá bom? Então, eu mesmo, não na questão de, mas às vezes você não tem, ou tem uma conta para pagar, você coloca no meio, você não devolve do jeito que tem que devolver. Então, muita coisa precisa ser feita nesse sentido, porque nós vamos ver que não devolver o dízimo é maldição, tá bem? Então, logo no começo ali do Patriarcas e Profetas, vai primeiramente falar que o dízimo não foi lá no Êxodo que ele surge. Ele é desde o Gênesis. Então nós temos provas como o próprio Abraão e o próprio Jacó. Mas o sistema dos dízimos não se originou com os hebreus. Desde os primitivos tempos, o Senhor reivindica como seu o dízimo. E tal reivindicação era reconhecida e honrada. Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo Deus. Jacó, quando em Betel, exilado e errante, prometeu ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quando os israelitas estavam prestes a estabelecer-se como nação, a lei dos dízimos foi confirmada como um dos estatutos divinamente ordenados, da obediência a qual dependia sua prosperidade. O sistema do dízimo e ofertas destinava-se a impressionar-se a mente dos homens com uma grande verdade. A verdade de que Deus é a fonte de toda bênção e suas criaturas, e de que ele é devida a gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Então, meus queridos, o dízimo foi colocado, a oferta para nós, para duas coisas muito importantes. Primeiro, reconhecermos que somos dependentes de Deus. Segundo, eliminar a avareza, a cobiça da gente. Então, geralmente, quem tem muito dinheiro é muito mais complicado devolver o dízimo. Então, eu conheço muitas pessoas que não têm a facilidade de devolver a Deus as coisas que têm que ser devolvidas. Por quê? Porque eles têm muito poder aquisitivo, ganham muito no mês e eles acham que não, o meu dinheiro está indo lá para bancar pastor, para bancar isso. Meu querido, não importa o que seu dízimo esteja fazendo. O que importa é que você precisa estar fiel a Deus. Então, obviamente que vai ter texto do irmão White que vai dizer que a gente tem que cobrar, saber, entendeu? Então, uma igreja, por exemplo, a igreja adventista, a nossa, por exemplo, e eu conheço outras também do Ceará, por exemplo, tem uma irmã que fala que periodicamente tem a cada mês ali um acerto de contas. Isso é primordial, tá? Por quê? Porque os irmãos ficam mais felizes e vão devolver mais tranquilamente, porque sabe que está sendo bem usado. Tá? Então isso é algo que deveria ser feito em qualquer lugar. Eu conheço movimentos dissidentes que usam dízimo e eles fazem muito bem feito uma planilha colocando tudo o que foi gasto, tudo. Então, se alguém que não deveria fazer está fazendo muito melhor às vezes do que propriamente a igreja, de expor isso às pessoas, olha, está sendo usado nisso. Então alguma coisa precisa mudar também com relação à igreja e os seus membros. Porém, os membros não podem arrumar desculpas para não devolver o dízimo. E eu também não estou dizendo que não se pode devolver o dízimo em algum outro lugar que não seja a igreja. Depois a gente vai ter um estudo mais profundo sobre isso. Durante o ano nós vamos falar sobre dízimo mais vezes, tá bom? Mas eu não vou me atentar a isso neste momento. Aqui é para que vocês entendam que o dízimo é bíblico e que ele precisa estar fazendo parte da sua vida, tá bom? Depois a gente vai ver se só pode ser entregue na igreja, se pode ser entregue em algum outro movimento, se pode ser
entregue em algum canal e assim por diante, tá bom? Então, por hora, a gente vai se limitar a... Você pode ter algum problema assim, olha, eu não estou vendo esse dízimo sendo bem utilizado. Então, vá às pessoas que você acha ali, o mordomia, o seu próprio pastor, converse com ele para que ele te dê essa orientação, tá bem? Mas não deixe de devolver seu dízimo, tá bom? Tudo, exatamente tudo é de Deus. Tá? Então, entenda que nós somos mordomos de Deus. Então, a gente não é dono do que nós temos. Então, a minha casa é a casa de Deus. O carro é o carro de Deus. Então, tudo deve ser colocado como se fosse de Deus. Por exemplo, Jó perdeu tudo. Por que Jó não ficou bravo? Porque Jó sabia que era de Deus. Então, quem tinha que ficar irritado? Deus. Não ele. Porque não era dele. Então, Jó, ele tinha essa convicção. Assim como eu e você precisamos também. Quando se fala com referência a primícias no Velho Testamento, é com relação ao dízimo. Tudo que era primeiro, tudo que era do melhor da terra, tudo que era melhor dos animais, tudo que era melhor na questão financeira, tudo que era do melhor, o primeiro, era destinado a Deus. Então, uma coisa que muitas vezes alguém falha, inclusive falei muito nesse sentido. Primeiro você resolve todas as coisas e aí você pega ali e devolve o dízimo. Você já sabe o quanto tem que fazer. Tá? Por exemplo, eu ganhei 5 mil. Então, 500 reais é de dízimo. Então, o que você faz? Aí você vai pagando todas as contas e aí depois você vai lá e devolve os 500 reais. E se, infelizmente, passar 10 reais da conta? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é devolver o dízimo. E Deus vai honrar o restante para dar para tudo que você precisar. Então, isso é muito interessante, porque eu tenho uma tia, por exemplo, tia Mi, que ela sempre viveu com pouco, né? Na sua vida mais nova, ela é adventícia de berço, e ela sempre falava, olha, pode ter tudo, mas o dízimo tá lá. E essa minha tia, ela emprestava dinheiro pros outros. E ela fazia, ela comia, ela fazia de tudo, emprestava dinheiro e nunca faltou. Hoje ela tem uma posição um pouco melhor, bem melhor do que era anteriormente. Porém, ela é fiel a Deus. Então, é muito importante a gente ser fiel a Deus, tá? E lá em Israel, e é contigo, e é comigo, e é com qualquer um. Quanto mais dá, mais recebe. Então os dízimos é 10%, porque isso é padrão geral, todo mundo. A oferta é dependendo da sua interligação com Deus, das bênçãos, do que você pretende ajudar, tá? Então isso daí Deus não se mete, porém não pode não ofertar. Malaquias diz: o que me roubais nos dízimos e ofertas, não somente dízimos. Então, quando nós não ofertamos, quer dizer que a gente está achando que Deus não está fazendo nada por nós. Então, separe sim a sua oferta, tá bem? A gente falou sobre isso alguns vídeos atrás, sobre a questão das primícias, que é o dízimos e as pacíficas das ofertas. Então, meus queridos, o dízimo é de Deus, primeira tábua, oferta é do próximo, segunda tábua. Então, nós não podemos usar o dízimo para ajudar a outras pessoas. Nós temos que usar o dízimo para avançar o evangelho. Então, o que eu posso fazer com o dízimo? Você pode pagar um obreiro, você pode pegar um pastor, que os pastores recebem do dízimo, porque eles são os levitas de hoje. E é tudo lícito, ok? Então, você pode comprar livros e distribuir. Então, tem muita coisa. Desde que esteja avançando o evangelho, o dízimo é para isso. A oferta é para quê? Para ajudar os necessitados, fazer uma compra, pagar uma conta, entendeu? Aí você pode usar da forma que você desejar, tá bom? Então, meus queridos, usar o dízimo é muito duro. Pessoas, por exemplo, eu aqui no canal, eu prefiro que as pessoas me ajudem com ofertas, tá bem? Por quê? Porque é o melhor. Assim como Ellen White diz, eu queria falar sobre isso em vídeos futuros, mas vamos abrir aqui alguma coisa, depois eu complemento melhor nos outros vídeos. Ellen White recebia muitas pessoas que não estavam concordando como a igreja estava usando o dinheiro. Inclusive a escola Madison, ela recebia dízimos. E Ellen White sancionou isso. Tá? E, inclusive Ellen White foi até o pastor geral daquela época e falou: deem dízimos a Madison, porque eles estão fazendo um trabalho que a escola adventista não está. Então, o que acontece? Muitas pessoas iam até Ellen White para devolver os dízimos. E ela falava o quê?
Ela falava, gente, o melhor é vocês entregarem lá na igreja. Porém, já que vocês não querem, eu vou receber e vou fazer o que Deus me mandar. Então ela recebia esses dízimos e dava ali para o seu filho que estava lutando contra a escravidão, entregava na Madison. Ela fazia ali, ela distribuía, tá bom? Porque o foco é evangelismo. O dízimo, o foco é evangelismo, tá bem? Então você pode utilizar da mesma forma, tá bom? Se vai impulsionar um vídeo, é evangelismo, tá? Comprar livros é um evangelismo. Pagar um obreiro é um evangelismo. Pagar o pastor é evangelismo, entendeu? Então você tem que tomar cuidado só como utilizar, porque não é brincadeira, tá bom? É mexer com o dinheiro de Deus, tá bem? Então isso é uma responsabilidade muito grande. Então tome cuidado quanto a isso, tá bom? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 11 e 12. Isso daqui é importante por quê? Porque Deus é quem tem poder para eliminar o devorador. Então, se a sua vida não está indo para frente, meus queridos, se você não é fiel aos dízimos e ofertas, o devorador está consumindo tudo aí. Porém, se você for, as bênçãos vão cair, independente do que aconteça. Eu tive uma experiência uma vez com dízimo há 5 anos atrás. Foi uma das primeiras vezes que eu devolvi o dízimo a Deus. Há 5 anos atrás, hein? Foi quando eu comecei a estudar a série Conflito pela primeira vez em 2020. E eu tinha uma moto aqui que estava caindo aos pedaços e eu precisava vender ela porque eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas. Eu não tinha. Se eu não vendo essa moto, eu não venderia, eu não pagaria as minhas contas de janeiro. Zero. E aí veio um irmão da igreja e comprou a minha moto. E ele deu aquele valor e eu já devolvi o dízimo, já estava devolvendo o dízimo anteriormente. E o dinheiro deu para pagar todas as minhas contas, ainda sobrou para fazer mercado. E foi assim uma alegria muito grande. Então, meus queridos, é prova viva. E eu tenho certeza que vocês devem ter várias experiências. Se você tiver alguma experiência com dízimo, coloca no comentário, tá bom? Porque isso vai ajudar outras pessoas a tirar esse preconceito. O dízimo não é nosso, é de Deus. Então, devolva. Tá? Cobre para que ele seja usado da forma correta, porém, não deixe de devolver. Teve um problema com o dízimo, porque a Bíblia toda, ela vem falando de dízimo. As pessoas não enxergam porque não quer, mas ela tá lá. Neemias mesmo fala muito. E Ageu, por exemplo, estava que reconstruiu o templo de Deus. E o povo estava fazendo as suas coisas e o templo de Deus está lá, parado. Ageu foi lá e repreendeu o povo. Certo? O que aconteceu? Eles começaram a se mexer. E as bênçãos começaram a cair. E inclusive é dito que a glória desse santuário foi muito maior, porque o próprio Cristo entraria nele. Então ele estava construindo o santuário que Cristo entraria. Então foram bênçãos atrás de bênçãos. Era intuito de Deus que seu povo Israel fosse portador da luz de todos os habitantes da terra. Mantendo seu culto público, estavam a dar testemunho da existência e soberania do Deus vivo. E era privilégio deles sustentar este culto, como expressão de sua fidelidade e amor para com eles. O Senhor ordenou que a difusão da luz e a verdade na terra dependesse dos esforços e das ofertas daqueles que são participantes do dom celestial. Ele poderia ter feito os anjos embaixadores de sua verdade, poderia tornar conhecida sua vontade, assim como proclamara a lei no Sinai, com sua própria voz. Mas em seu amor e sabedoria infinitos, chamou os homens para que se tornaram colaboradores seus, escolhendo-os a fim de fazerem esta obra. Então, mais uma vez aqui, meus queridos, Deus chama eu e você para sermos portadores de luz. Nós deveríamos estar felizes e alegres por manter o culto de Deus aceso. Porém, muitas pessoas só querem ficar, meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. Não é seu dinheiro. Até mesmo o que não é dízimo, os 90% é de Deus. Ele está te dando. Então, devolver 10 deveria ser muito tranquilo. Cuidemos para como conseguir recursos. Tem muitas pessoas usando a questão aqui do dízimo e das ofertas que fazem de tudo para conseguir recursos. Então, tem um texto agora que eu vou mostrar para vocês que vai deixar complicado fazer rifas, fazer algumas festas, fazer coisas para conseguir dinheiro. Tem os métodos corretos e tem os métodos que não deveria ser feito. O plano de Moisés para angariar meios para a construção do tabernáculo teve grande êxito.
Nenhuma insistência foi necessária. Tampouco empregou qualquer dos expedientes a que a igreja em nossos tempos tantas vezes recorre. Não fez grande festa, não convidou o povo para cenas de alegria, danças, diversões gerais, tampouco instituiu as loterias, nem qualquer coisa desta natureza profana, com o fim de obter meios para construir o tabernáculo de Deus. O Senhor ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazerem suas ofertas. Ele aceitava donativos de todos que dessem voluntariamente de coração. E as ofertas vieram em tão grande abundância que Moisés mandou o povo deixar de trazer, pois já haviam suprido mais do que poderiam ser usado. E é isso que Deus quer de mim e de você. Ele não quer que a gente vá lá devolver meu dízimo assim, triste, cabisbaixo. Olha, eu podia fazer isso e estou aqui devolvendo meu dízimo. Esse dízimo, se for devolvido dessa forma, Deus nem aceitou. Então nós precisamos do quê? Ser mordomos fiéis, alegres, felizes, assim como Deus pede. Bom, meus amados, espero que esse tema abriu um pouco mais a nossa cabeça, tá bom? Nós vamos falar sobre dízimo muito ainda esse ano, tá bom? Tem vários capítulos sobre isso futuramente. E a gente vai abrangendo um pouquinho mais e avançando, tá bom? Hoje, em suma, dízimo é para evangelho, oferta é para o próximo, para ajudar, né, nas coisas. O dízimo é desde o Gênesis, não nasceu por hebreu. Então o dízimo é universal, tudo que está no Gênesis é universal. Tá? Precisamos dar com alegria, não podemos fazer coisas que não deveríamos fazer para conquistar dinheiro, mesmo para coisas boas, tá bom? Então, eu preciso comprar uma coisa. Então, que nem aqui no canal a gente uma irmã, ela fez uma vaquinha para conseguir comprar uma câmera, coisinhas assim simples, deu cerca de 7 mil reais e é realmente o valor mais barato, não tem mais do que isso. Tudo vai ficar 10, 15 mil reais. E ela fez uma vaquinha, ela já está ali, tá conseguindo ali 7 mil, já falta 2.500 para ela conseguir. E logo eu vou fazer alguma coisa parecida, tá? Então, se vocês quiserem aí nos ajudar de alguma forma, já vão separando um dinheirinho, porque eu vou fazer uma campanha dessa futuramente. Primeiro eu vou entrar para minha casa, arrumar meu estúdio, e aí depois a gente vai partir para tentar recursos para deixar uma qualidade melhor aqui nos vídeos e chegar ao máximo perfeito possível para vocês aí nas suas casas, tá bom? Então eu peço oração para vocês em prol disso, em prol de a gente avançar, de a gente ter menos apego por dinheiro, porque tudo vai ficar aqui, e que Deus possa nos ajudar a ter apego pelos tesouros celestiais, que é isso que Ele deseja. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, se inscrever e avançar o Evangelho, tá bom? Dê o like também, porque isso vai ajudar muito o canal, tá bem? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.